Então vamos lá começar com esse daí, né? E na verdade não é derivada de ordem 3, né? A ordem da derivada tem, desde o cálculo 1, né? A ordem tem uma coisa específica que é, né? Quando eu quero derivar várias vezes que é a ordem. Então é derivada de uma função de três variáveis. E não muda nada, né? Por isso que tem só esse exemplo aí que é pra gente ver que não muda nada. O que a gente vai fazer? Para a derivada com relação a x, o y e o z são constantes. Para a derivada com relação a y, vai ser o x e o z e assim por diante. Então, vamos lá, y quadrado x ao... x, y quadrado z mais... e 3yz. Então, para df dx, o y e o z são constantes. Então, a derivada da primeira parcela, vou derivar x dá 1, y quadrado z ao cubo. A derivada da outra parcela dá zero, que não tem x. A df dy. Então, eu vou derivar o y quadrado. A derivada do y quadrado são 2y. São 2x, y, z ao cubo. A derivada da outra parcela, a derivada do y é 1. Mais 3z. A derivada agora com respeito a z. Da primeira parcela, a derivada do z ao cubo. São 3x, y quadrado, z quadrado, mais 3y. Então, essa foi a primeira. Se tiver 20 variáveis, não muda a ideia. É manter todas outras fixas e variar somente uma única variável. Aqui não tem detalhado qual que é, então eu vou escolher 2, eu vou fazer a B e a C. Na verdade, tem vários A e Bs aí, né? Eu vou fazer a da divisão e do produto. É simplesmente deixar as derivadas em função dessa f que aparece, né? Então a z é igual a f de x sobre y. Então quem que é a dz dx? Então aí é simplesmente usar a regra da cadeia, né? Ali a função está sendo composta pela função x sobre y. Então vai ser a derivada da f calculado em x sobre y vezes a derivada do que está dentro, a derivada do x sobre y. A derivada do x é 1, o y é constante. Então aqui dá 1 sobre y. O dz dy, a ideia é a mesma, né? Regra da cadeia, vai dar f' x sobre y. Agora a derivada do x sobre y. O x é constante, eu não derivo. A derivada do 1 sobre y é menos 1 sobre y quadrado. A outra é z é igual a f de xy, a dz isso, a dz dx, então vai ser a derivada da f vezes a derivada do que está dentro. A derivada do xy, o y é constante, daí a derivada do x é 1. E o dz dy é igual a f' de xy vezes, não é igual, né? Vezes, não sei de onde eu arrumei esse igual no que. Vezes, e ali embaixo também é vezes. Eu
vou derivar o xy, o x é constante, a derivada do y é 1. E dá x. Os outros seguem a mesma ideia. Todos aí a gente vai ter que usar uma regrinha da cadeia aí. Então eu deixo a derivada em termos da f. Curvas de nível, eu vou pegar o mais legal aí, que é o h. Então o que é fazer uma curva de nível? Eu tenho que resolver uma equação. Vou ter que resolver essa equação aqui. Como que eu vou resolver ela? Eu vou dar meus pulos. E geralmente para resolver essas equações aqui, a gente precisa conhecer bem coisas no plano, porque a gente está trabalhando aqui no plano, a gente tem que conhecer algumas coisas. A gente tem que saber o que é círculo, o que é elipses, o que é uma circunferência. Não é nada de extraordinário. Mas essas coisas básicas a gente tem que saber olhar e já reconhecer. Que nem, por exemplo, aqui eu tenho seno igual a uma constante. Se o xy, se o seno de x mais y dá c, quanto que dá o seno de x mais y mais 2π? O seno é periódico. Só que esse 2π continua dando a mesma coisa, vai dar c. Então esses caras aí que vão ser as curvas de nível. Se eu coloco agora 4π, vai continuar dando c. E eu vou variando c. Então, para resolver essa equação aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um cara, né? E ele vai ser constante nos caras dessa forma aqui, ó. E esses caras aqui vão ter que... Desculpa, né? Fazer melhor aqui, né? Pensar um pouco mais para chegar de uma maneira assim. Então a gente sabe que o seno é periódico. Então se a gente pega o x mais y deu alguma coisa, se a gente somar, a gente sabe que vai dar aquela coisa. Então para o c, o seno, a gente pode sempre pensar no arco cosseno para pensar na inversa. Então dado um c, um c em r, e esse c vai ter que variando entre menos 1 e 1, né? Só faz sentido nisso daí. Não faz sentido fora disso, o c não é limitado entre esses valores aí. Então, dado esse c, vai existir um número, vai existir um t0, tal que o seno de t0 é igual a c. Então, para todo c nesse intervalo, vai existir um único t0, tal que isso acontece. Então, quem que são as curvas de níveis? Vão ser quando o x mais y mais o 2π for igual a t0. Na verdade, nπ, né? Para qualquer n, quando o xy satisfazer essa equação, né, for igual a t0, o seno de xy vai dar c. Então aqui vai implicar que o seno de x mais y igual a c. E o que são isso daqui? Agora eu tenho que olhar para isso daqui e saber o que é. Ó, x mais y é igual a t0 menos 2 nπ, são retas. Então vão ser retas, a inclinação dessas retas aqui, elas são menos a... Então vão ser essas retas aqui, ó. Se eu tenho C, eu vou pulando de N em N. Então isso daqui que são as curvas de níveis. Eu andando nessas retas aí eu não vou mudar. Só que aí eu tenho que pegar as funções e saber trabalhar. Agora como que eu vou trabalhar qualquer um? Alguns são mais simples. Por exemplo, a B basicamente não tem o que fazer na B, né? Se eu pego a B, f de x, x mais y é igual a c.
a B, por exemplo, o x mais y igual a C. O que é isso daqui? São retas do mesmo tipo ainda. São os mesmos tipos de reta. Então vocês têm que saber olhar para uma função de duas variáveis e ver se ela descreve uma curva ou não. Por exemplo, a E. A E vão ser elipses. Quando o x, quando o C for diferente de zero e y² menos x² igual a zero, são dois pares de reta. Isso daí é coisa da geometria analítica. Em algum ponto, em algum momento, vocês tiveram que ver essas... Agora me fugiu o nome agora. Essas regiões aí no plano. Por exemplo, a D, o C, ele vai ter que ser um cara não negativo. Eu vou levar ele ao quadrado. Eu vou ter a mesma coisa que a E, só que as minhas hipérboles vão estar ao contrário. O XY igual a C é uma elipse. É assim, vocês têm que saber. A ideia é, eu olho para aquilo e sei o que essa figura é, olhando para a equação. Senão, não tem como mesmo saber. Se até o momento a gente ainda não sabe o que é elipse, o que é hipérbole, o que são retas, o que são círculos olhando para as equações, aí realmente fazer curvas de nível é uma coisa complicada. É por isso que, em algum momento antes, a gente já viu isso daí. É a mesma coisa, aqui a gente tem que saber derivar. O cálculo 1 para a gente tem que ser um estalar de dedos, senão fica mais difícil, né? Se a gente não sabe o cálculo 1, e aqui é um cálculo 1 com um certo upgrade. Mas então, curvas de níveis, esse daqui, hipérbole aqui também, em alguns casos circunferências, pontos e vazio. Então é saber identificar, olhar e saber identificar. Aqui é parábola, aqui o x tem que ser positivo, vai ser círculos. E aqui nesse ln aqui, você passa a exponencial, vai ser um círculo também, né? Exponencial sempre positivo. Então, tem mais uma dúvida aqui também, né? E essa daqui eu não tinha visto, por isso que ela ficou muito tempo, eu só consegui visualizar, eu vi ela ontem. Ó, essa daqui eu vou fazer só uma delas porque ontem a gente viu um caso muito parecido, né? Aqui é teorema fundamental do cálculo. Então aqui eu vou fazer um pouco mais rápido do que ontem. E esse cara aí em cima, o cosseno de xy menos 2y², né? Eu vou chamar de uma g de x. Por quê? Se eu vou derivar com relação a x, o y está fixo. Ele não está variando. Então eu vou chamar de uma g. Vou abrir aqui o quadro. Cosseno x menos 2y². Então a f de xy é igual a integral de onde até onde? De zero? De zero até a g de x cosseno de t dt. Então, o y ele está fixo, né? Então, se eu parar para pensar mesmo, olha só, eu tenho essa função aqui, eu vou chamar de h de x é igual a 0 até x de cosseno de t dt. E quem que é a h composta com a g de x? É justamente a f de xy para esse y fixo aqui. Então, olha só, a função é de uma variável do lado esquerdo, regra da cadeia nela, né? Então, a derivada com relação a y. Então, a df dx
é justamente derivar com relação a x esse cara aqui, é a primeira derivada dele, regra da cadeia, dá a galinha em g de x vezes a g' de x. Agora a galinha, né? A teorema fundamental do cálculo, a derivada da galinha é o cosseno calculado naquele cara, então isso aqui dá cosseno calculado em g de x, e a g de x é aquele trambolinho ali. Para economizar espaço, eu vou escrever só g de x mesmo, mas o correto é substituir esse cara por esse, simplesmente aqui para economizar, vezes a g' de x. Agora eu tenho que derivar aquele cara ali com relação a x. O y² dá zero, porque o y está fixo, a derivada do cosseno é menos seno, então vezes menos sin de x. Então essas são as dúvidas que apareceram ontem, e mais uma que eu não tinha visto antes.